Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um evento online com empreendedores, mais um treinamento, mais um momento de nos conectarmos. Hoje é dia de estarmos on. Estamos hoje com uma pessoa fantástica aqui, uma pessoa que eu conheci esse ano ainda pelo Menu de Negócio, inclusive pelas redes sociais. Ela viu um post de um dos empreendedores do Menu, e ela vai explicar melhor sobre isso. Foi num evento, tomou a decisão de fazer parte. Ela já transborda a vida de empresários, empresas e pessoas, e hoje faz parte do Menu de Negócios e vai compartilhar conosco um pouquinho da sua experiência sobre marketing digital. Eu gostaria de convidar para fazer parte desse momento a minha querida Michele Anauá. Seja bem-vinda, querida. Boa noite. Muito obrigada, honrada aí com esse convite, né? Sempre é muito gostoso, assim, saber que pessoas querem ouvir o que a gente tem de expertise aí para estar repartindo com vocês. Sim, Carlos, eu entrei no Menu no comecinho do ano, porque eu encontrei vocês na rede social, Menu de Negócios, vi que era uma ambiência legal, que eu queria fazer parte, pensei, eu quero fazer parte dessa ambiência, fui em uma reunião e ali eu tive certeza que eu queria mesmo fazer parte dessa ambiência, desse momento de empreendedores, e não me arrependo. Desde lá eu faço parte do Menu e não me arrependo, faço bastante conexões, networking sempre, né, e cada reunião que a gente faz é um aprendizado, porque todas são diferenciadas, nenhuma é parecida com a outra, a gente sempre entende um pouco mais o que o nosso parceiro, empreendedor está fazendo também, como que ele pode estar me ajudando, e às vezes o empreendedor está falando do negócio dele, por mais que seja algo do qual eu não sou a persona dele, eu começo a pensar, poxa, fulano empreendedor necessita desse serviço, ou aquele outro empreendedor necessita desse produto. E aí a gente vai aí fazendo conexões e indicando um para o outro, né? Acho que é assim que funciona. Bom, eu falei um pouquinho aqui, falei que eu não sou a persona. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? Que é uma característica. A gente fala muito dentro do marketing digital sobre essa característica aí, que todo empreendedor precisa saber o que é, para que é, né? Como que é. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Vou dividir uma tela com vocês aqui. Sempre tela é legal, porque as pessoas, a gente consegue visualizar melhor, né? Como que tudo funciona. Vocês estão vendo aí em tela cheia, minha tela não? Sim, sim. Público, persona. Isso aí. Então, é sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje com vocês, sabe? Tá? Eu trabalho dentro de uma metodologia 360A, onde eu analiso, né? E, na verdade, eu não trabalho só com marketing digital, eu trabalho com gestão digital. O que é gestão digital? É quando eu olho para o teu negócio numa análise 360, que eu chamo de 360A, né? Entendendo o teu negócio desde o início. E a primeira parte que a gente trabalha, que é a parte de análise, a gente trabalha a metodologia POP, público, oferta e plataforma. Dentro da metodologia POP, a gente começa aqui com o público, que eu sempre falo para o cliente, né? Sem público, tu não tem nada. Se tu não sabe quem é o teu público, tu não sabe nada do teu negócio. Porque se tu não sabe quem é o teu público, tu não sabe como que tu vai, como que tu vai vender o teu produto, como que tu vai formar uma oferta interessante para o teu cliente. Tu não sabe como que tu vai conversar com esse cliente, que tipo de linguagem tu vai usar com esse cliente, né? Tu não sabe nem em que canal tu tem que estar para encontrar o teu cliente. Eu sempre faço uma pergunta para os meus clientes, né? Tu está no canal que o teu cliente está? Ah, sim, eu tenho Instagram. Instagram é, sim, uma rede social, é, sim, um canal de marketing, mas certeza que todos os clientes que tu precisa estão no Instagram? Às vezes a gente está colocando muito esforço num canal e não é lá que os nossos clientes estão. Ou eles não estão lá para fazer negócios, eles estão lá com outro intuito.
Então, a gente precisa estar no canal correto e falar da maneira correta com esse cliente. Como que a gente faz isso? Entendendo quem é esse cliente. E nada melhor para entender quem é esse cliente quando a gente fala de público-alvo, né? Persona e a buyer pessoa. Persona. O que é isso? São coisas que são distintas, não são a mesma coisa, são diferentes, né? E entendendo isso tudo, eu chego nos meus leads. Também é uma fala muito originária do marketing digital, de vendas. O que são leads? Leads são as pessoas que vão comprar de ti, que vão fechar negócio contigo. Mas para eu chegar no lead, eu preciso entender muito bem algumas coisas antes, né? O que são essas coisas? Preciso entender o que é público-alvo. Às vezes as pessoas acham que público-alvo e persona são a mesma coisa. Não são, uma faz parte da outra. Público-alvo é uma definição social, econômica e demográfica, né? De quem pode vir a comprar o teu produto ou o teu serviço. Isso se dá sobre quem? O que abrange o público-alvo? O gênero, a faixa etária, a classe social, localização geográfica, nível de escolaridade, renda média mensal, hábito de consumo e, principalmente, objetivos e necessidades. Vou voltar aqui depois, mas trazendo agora o que é persona. É o perfil do cliente ideal. Aquela pessoa perfeita para quem você pode oferecer seus produtos e seus serviços, né? Então, nada mais do que a criação de um personagem para, dentro desse personagem, em cima desse personagem, a gente entender quem é o público-alvo, que é o maior. Então, por exemplo, eu, Michele, mulher, faixa dos 40, está no Rio Grande do Sul, região metropolitana, casada, com filhos. Isso é a minha persona. Agora, eu sou o público-alvo, e dentro de qual público-alvo eu estou? Eu estou no gênero feminino, né? Faixa etária 40, 50, classe social, digamos ali que é uma classe média, né? Localização geográfica, Rio Grande do Sul. Então, se buscarem mulher, faixa de 40 a 50 no Rio Grande do Sul, provavelmente que, dependendo ali do objetivo e necessidade, eu seja persona desse público-alvo. Então, o público-alvo, ele engloba a tua persona, e a persona, ela nada mais é do que uma caracterização de quem que exatamente tu quer dentro daquele público-alvo, né? Então, a gente aqui na persona, a gente aborda algumas coisas um pouco mais específicas, né? E para o que a gente precisa da persona? Para fazer redução de objeções de compra. Por quê? Porque o público-alvo ele é mais amplo. Agora, quando eu penso na persona, eu já penso assim, bom, se eu quero vender o meu produto ou o meu serviço para a Michele, aí eu já entendo um pouco mais quais são os objetivos da Michele, como que é a personalidade da Michele, porque a gente tem uma ferramenta que nos ajuda a fazer isso. E entendendo isso, eu já vou conseguir entender um pouquinho quais são as objeções da Michele em relação a comprar o meu produto ou fechar um negócio comigo. Então, eu já consigo chegar com um passo além da Michele, e aí eu consigo trazer isso para ela. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo. É uma loja de lingerie, né? Eu vou trazer um exemplo para qual eu seja público-alvo, ok? Então, assim, loja de lingerie. Mulher entre 40 e 50 ali, que aí compra mais, dependendo ali da lingerie, né? Sempre olhando para o teu produto. Ok. Qual seria a objeção que a Michelle poderia ter? Essa loja quer vender um conjunto. Qual a objeção da Michelle? Se a Michelle tem entre 40 e 50, dependendo dos hábitos ali e dos interesses dela, eu não tenho muito hábito de fazer exercício físico todos os dias, eu não sou aquela pessoa malhadona, né? Até estou um pouquinho fora do peso que eu deveria estar. Eu sou mais aquela pessoa que, por causa da profissão, por causa do meu dia a dia, de tudo que eu faço, eu sou uma pessoa que fica um pouco mais sentada. Se eu fico mais sentada, eu tendo a estar sempre acima do peso, porque eu não sou aquela pessoa a minha alimentação é saudável, mas eu não, assim, eu comecei a fazer academia, né? Porque eu preciso. Só que assim, segundo meu esposo, eu pareço um pintinho fora do lugar lá, né? Porque
ele vai junto e ele já faz, então ele fica no canto dele lá fazendo isso. É muito engraçado que tu anda com o telefone assim, olhando direitinho qual que é o aparelho. Não é o meu ambiente, eu não estou acostumada, eu nunca gostei de fazer puxa-ferro, academia mesmo. Eu gosto de outro tipo de exercício, mas eu me forcei a fazer academia porque eu preciso, porque eu fico muito tempo sentada e tudo mais. Na verdade, agora eu pausei porque eu estou estudando alguma coisa melhor para mim. Por quê? Porque não é o meu ambiente, né? Então, assim, isso é uma quebra de objeção. Se tu tem uma academia, tá? E vai falar para mim, como tu quebraria essa objeção de que não é o meu ambiente? O que que tu tem de diferencial para que eu queira estar lá? Por exemplo, uma academia que tem, eu gosto de dança, na verdade, né? Eu gosto de coisas coletivas, mas eu não gosto de fazer nada junto. Então, tipo assim, judô, essas coisas que a pessoa está grudada, não gosto. Eu gosto de fazer sozinha. Eu sou bem complicada. Voltando lá para a lingerie, como eu estou um pouco acima do peso, certo? E isso é toda mulher brasileira, na verdade. Mas assim, a parte de cima do conjunto e a parte de baixo não devem ser o mesmo tamanho. Como que quebra essa objeção? Ah, tu pode montar o teu conjunto conforme o teu tamanho. Tu pode pegar um M em cima e um G embaixo, se tu quiser. Ó, já quebrou uma objeção. Então já trabalhou nessa primeira parte aqui. Como que tu vai falar com esse cliente? Que tipo de linguagem que tu vai usar com essa persona? Quando tu entende quem é a tua persona, tu já sabe como que tu fala. Se tu fala de uma linguagem mais suave, uma linguagem mais persuasiva, né? Uma linguagem um pouco mais rebuscada. Então, dependendo da persona que é o teu cliente, tu entende como que tu pode falar. Por que que tu tem que saber o tipo de linguagem? Porque tu vai falar nas redes sociais. E qual rede social? Sabendo quem é a pessoa, eu também entendo qual rede social eu posso estar falando com essa pessoa, né? Então, assim, se eu estou vendendo lingerie, certamente é TikTok ou o Instagram que eu vou estar chamando a atenção da minha cliente. Agora, se eu sou um advogado e eu trabalho com causas trabalhistas, não é no Instagram que meu cliente está. O meu cliente está lá no LinkedIn, porque ele para contratar um advogado, ele não vai olhar se eu sou engraçado ou não no Instagram. Ele vai olhar se eu sou um bom profissional. Onde que a gente vê isso? No LinkedIn, né? Quais os assuntos eu abordo? Agora, não é porque eu vendo lingerie que eu tenho que falar o tempo todo de lingerie. Eu posso falar de biotipos, né? A gente sempre fala para o pessoal de moda. Fala do biotipo, isso é uma coisa legal. Fala de cores, colorimetria aí tá super em alta, né? Tem muita gente que é importante. Para a venda de lingerie, então, qual a lingerie que não vai ficar transparente no branco? Então, tem N assuntos que eu posso estar conversando com esse cliente e abordando, não só ficar mostrando o meu produto lá, porque rede social não é um catálogo. Eu tenho que mostrar que eu tenho autoridade no que eu faço. Então, se eu vendo lingerie, eu tenho que saber sobre o que eu vendo, porque senão, como é que tu vai vender uma coisa que tu não conhece? Então, tu precisa mostrar que tu conhece. Se tu vende um serviço, mais ainda, tua autoridade na rede social tem que sobressair. Só que como é que tu vai mostrar autoridade? Sabendo qual assunto que tu aborda, qual é o momento daquele cliente. Os formatos de conteúdos também. Cada pessoa, cada público-alvo tem uma preferência por formato de conteúdo. Então, assim, eu tenho uma cliente que ela vende consórcio. E a gente já entendeu que vídeo não fecha bem para ela. É aquele post, nem carrossel, é o post estático, a foto mesmo, a imagem única, com todos os precinhos ali do consórcio. É isso que fecha bem para ela, porque a gente já entende quem é o público-alvo dela. Então não adianta eu querer inventar um vídeo para ela que não vai rodar bem, entende? Dependendo da estratégia que eu estou usando com ela. E o mais importante para mim, quando eu estou falando de persona, é palavra-chave. Palavra-chave é como que o teu cliente procura pelo teu produto ou pelo teu serviço. E eu sempre dou o exemplo do meu próprio trabalho, né? Marketing digital é muito amplo. Marketing digital pode ser afiliado, pode ser design gráfico, pode ser anúncios pagos, pode ser gestão de rede social, pode ser N coisas, né? Gestão digital ainda? Nem pensar. Mas assim, como que o meu cliente vai me encontrar?
se ele for procurar por mim? Ele vai procurar como vender bem na internet, como melhorar as vendas do meu negócio, como fazer anúncios pagos. Então, eu já conheço as palavras-chave que o meu cliente procura pelo meu serviço, seja na rede social que for. Então, eu uso essas palavras-chave em todas as redes sociais, em todos os meus posts. Por quê? Porque quando eu sei qual é a palavra-chave, eu sei como montar toda a minha linha editorial, ou seja, eu sei como montar as minhas copies num anúncio, eu sei como montar as minhas legendas dentro das minhas redes sociais, dos meus posts, eu sei quais são as hashtags que eu preciso usar, e eu sei ali quais são as palavras ocultas que a rede social te permite fazer, que eu tenho que usar naquele post ou naquele anúncio para que ele propague para mais pessoas que não sejam somente os meus seguidores. Então, esse conjunto aqui é um conjunto de benefícios que eu consigo alcançar quando eu sei muito bem quem é a minha persona, né? Isso é muito legal. E aí, como é que eu entendo quem é a minha persona? Como é que eu descubro quem é a minha persona? Isso aqui é uma ferramenta. É um canvas, como vários outros, mas a gente chama ele de mapa da empatia, né? Então, assim, depois quero saber aí se alguém já tinha visto. A gente consegue aqui tangibilizar, né, as ideias e percepções de quem é a nossa persona. Por quê? Porque a gente entra, por isso é mapa da empatia, a gente entra a fundo, a gente entra na pele daquela persona, né? Então, o que essa pessoa sente? Então, ali ainda o que realmente conta, principais preocupações e aspirações, o que ela escuta. Num primeiro momento, primeira vez que eu vi isso, eu falei assim, como é que eu vou saber que ela escuta? Mas aí a gente tem algumas maneiras aí de entender um pouco mais essa pessoa e ir para essa persona. Aqui eu trouxe para vocês darem uma olhada, um mapa da empatia já preenchido. A gente geralmente usa ele com post-its, né? E aí vai preenchendo tudo que vem. É como um brainstorm, só que ele é direcionado para uma pessoa. A gente dá um nome para nossa persona, porque lembra, ele é uma pessoa fictícia. Então, se é uma pessoa fictícia, a gente dá um nome e dá uma idade, né? Por mais que o meu público-alvo ele tem uma faixa etária, a minha persona tem uma idade. E aqui a gente vai trazendo algumas percepções que a gente tem sobre a persona que a gente está montando para o nosso negócio, né? Então, aqui até tem um pouco post-its. Às vezes a gente faz esse mapa da empatia, fica sem lugar nenhum para colocar post-it, porque a gente vai preenchendo ali e depois a gente consegue desenhar uma persona bem interessante. Visto que, gente, a maioria dos produtos ou serviços que nós entregamos, qualquer um de nós, eles têm mais de uma persona, tá? Então, depende, a gente consegue desenhar isso e em cima disso a gente consegue depois desenhar ofertas, porque às vezes é um produto só, mas assim, poxa, mas eu tenho duas personas aqui, duas aspirações aqui para essas pessoas. Ah, legal, então eu consigo mesmo tendo um produto só, eu consigo desenhar duas ofertas para esse produto, de uma maneira que fica bem interessante aqui, eu consegui trabalhar com o meu público-alvo, tá? E aí, como que a gente entende quem é essa persona, né? Ah, Michelle, mas tira isso da onde? Da cabeça? Não. Coisas bem simples, tá? O marketing digital, ele não tem nada muito grandioso. É um básico que dá certo, né? Tem que ser. Se tu ficar inventando moda no marketing digital, tu sai da curva e tu acaba não fazendo as coisas corretamente. Então, assim, como que eu descubro quem é meu público-alvo? Pode entregar formulários. Eu tenho vários grupos de WhatsApp, muitos grupos que eu chamo de grupos de monitoramento. E, de vez em quando eu quero lançar um produto, poxa, isso aqui será que vai dar certo? Eu lanço um formulário nos meus grupos e peço para as pessoas responderem. Isso é bem chato. Eu mando o formulário tantas vezes lá até que eu tenha um número de respostas interessante que eu possa trabalhar em cima. E sempre, geralmente, no formulário, como eu presto um serviço, eu dou algum brinde, né? Na maioria das vezes, um diagnóstico digital para a pessoa, ou um e-book, alguma coisa do tipo assim, para quem respondeu aquele formulário, tá? Quando a gente vende serviço,
a gente pode dar um cupom de desconto, alguma coisa do tipo assim. Sempre é legal fazer o formulário, tem várias maneiras ali, e aí isso seria um outro assunto, mas é sempre legal a gente fazer ele, explicando quanto tempo a pessoa vai demorar ali para estar respondendo esse formulário, por que eu preciso desse formulário, né? Geralmente é para ajudar ali nos meus posts na internet e tudo mais, para eu trazer assuntos mais relevantes para o meu público, sempre isso que eu coloco porque é a verdade, e eu sempre dou alguma coisa ali para a pessoa, poxa, gastei 5 minutos para nada, né? Muitas pessoas, a gente vive na base da troca, né? Tem pessoas que entram e respondem de boa vontade, mas tem os que vão responder só porque querem ganhar ali a gestão digital, alguma coisa do tipo assim. Então, eu sempre faço isso. Formulário, e aqui eu não faço ele muito extenso para não ficar cansativo, mas faço com perguntas muito chaves, muito básicas, em cima daquele mapa da empatia, para que eu consiga dali extrair a persona que eu quero para aquele produto, para aquele serviço que eu estou montando, que eu estou pensando em montar. O próprio mapa da empatia, né? E análise de concorrência. Gente, não tem outra maneira, uma maneira melhor de tu entender o teu público, entender o teu negócio. O análise de concorrência, ela aparece para te achar o público-alvo, ela aparece para te precificar o teu produto, para te trabalhar uma oferta interessante. O tempo inteiro stalkeando a concorrência. A análise de concorrência, eu tenho aqui algumas ferramentas que me ajudam, né? Mas assim, quando eu faço análise de concorrência de um cliente, eu faço de no mínimo 10 concorrentes desse cliente. Por quê? Porque eu preciso ter consistência no que eu estou fazendo. Então, não adianta eu analisar 2 concorrentes só e achar que está bom. São 10. E são várias coisas que eu analiso. A rede social desse cliente. E na rede social eu analiso os posts desse cliente, aqueles que são os mais, que são os melhores, né? A gente consegue ver ali quantas curtidas, como que está ali a interação desse post. Eu analiso esse post do cliente e eu vou além, eu vou nos comentários e vou olhar os comentários. E aí, vamos dizer que o Carlos comentou o post do meu concorrente lá de marketing digital. E o Carlos falou assim, poxa, preciso muito desse produto. Eu vou no perfil do Carlos, se é um perfil que tá público top, eu consigo, se duvidar, eu começo a seguir o Carlos para eu poder olhar o perfil do Carlos, para entender, porque o Carlos, se ele falou que ele precisa do produto do meu concorrente, quem que ele é? Ele é persona pra gente, né? Se ele é persona no meu concorrente, ele é meu persona também. Então, assim, vou analisando. Então, eu vou muito além, muito a fundo na análise de concorrência. E eu não vou só nessa rede, eu vou em todas as redes sociais que esse concorrente tem. Se ele tem o site, eu analiso o site dele. Quais são os produtos que ele mais vende, ou qual é o serviço que ele mais dá ênfase. Consegue ver isso com o tempo? Consegue, eu já tenho um olhar clínico, mas consegue ali no site ver qual é o serviço que esse cliente dá mais ênfase, no site ou na landing page, né? Analiso a rede social, olho a bio, o que ele colocou na bio dele, se tem Linktree, o que ele está botando no Linktree, olho ali os comentários da concorrência dele. Então, assim, eu stalkeio esse concorrente em tudo que ele tiver, se ele tem Google Meu Negócio, se ele tem anúncio no Google, aí se ele tem anúncio, não é a melhor coisa do mundo, mas eu clico no anúncio dele, gasto ali o clique dele, sim. Por quê? Porque como eu trabalho com marketing digital, eu clico no anúncio porque eu preciso saber uma coisa muito importante. Se ele tem anúncio, ele faz anúncio pago. E aí, só que assim, não é só fazer anúncio pago, eu clico no anúncio para já saber se ele tem um remarketing, né? Se eu clicar no anúncio e não comprar, ele tem que ter um remarketing para voltar e fazer eu comprar dele. Então, tudo isso eu vou analisando ali na minha concorrência. É um negócio local, legal, é uma hamburgueria. O que a hamburgueria do seu Manuel lá na esquina está fazendo? Eu tenho uma parceira que faz gestão de redes sociais, que ela conta, a história dela é essa. Ela trabalhava num local que vendia churrasqueiras, né, numa tipo madeireira assim, e eles sempre diziam, o seu fulaninho lá vende mais churrasqueiras que nós no mês. Ela disse que foi lá como cliente, se fez passar por cliente, para entender por que ele vendia mais. E ela entendeu que ele fazia em 10 vezes, mas não era em 10 vezes sem juros, era 10 vezes com juros, e ele cobrava frete. E ela começou a usar isso porque a empresa dela
era 6 vezes, mas era sem juros, e o frete era grátis. Ela começou a usar isso no cliente, entendeu? Ah, mas ele faz em 10 vezes, mas o dele é com juros, o meu é sem juros, e eu ainda te entrego grátis, está lá na tua casa. E começou a ganhar o cliente do concorrente, porque ela se fez passar por cliente, e foi lá no concorrente ver o que esse concorrente estava fazendo, para poder quebrar a objeção do público dela. Então, isso é trabalhar, analisar a concorrência e saber trabalhar, sabe? Entender quem é o cliente. Vocês viram como a análise de concorrência te traz muita coisa, né? Ela trabalhou a oferta dela em cima da oferta do concorrente dela. Então, assim, além do público, a análise de concorrência traz muita coisa. Então, assim, geralmente eu falo para o meu cliente que a gente faz a primeira análise de concorrência juntos, mas que ele precisa fazer isso no mínimo a cada 6 meses, olhar o que o concorrente dele está fazendo, né? Para ele não ficar para trás. Porque é sempre aquela coisa assim, o que o concorrente está fazendo de bom a gente pode melhorar e fazer para nós, e o que ele está fazendo de ruim a gente não copia, porque deixa que ele continue fazendo de ruim lá e a gente, porque aí o cliente vem para nós, né? O mercado é dessa maneira, então precisa trabalhar assim. Para que tudo isso, gente? Para a gente definir objetivos. Porque se eu sei quem é a minha persona, que essa pessoa, dentro de qual público-alvo essa persona tá, eu consigo entender com quem, como, porquê e onde eu vou me comunicar. Porque se eu não sei nenhuma dessas 4 respostas, como que eu vou me comunicar? E se eu não me comunico, como que eu vou vender? Como que eu vou fechar negócios? Né? Então, você chegou lá no menu de negócios e chegou aquela hora maravilhosa que o Carlos fala pra gente assim, ó. Ok, hora do pitch. Você tem 1 minutinho aí para falar, né? E fica o cronômetro atrás da gente ali. E se tu não falar em 1 minuto, o pessoal bate palma e tu não vendeu teu peixe. Gente, e aí eu começo, que meu nome é Michele, e aí, porque eu vim lá de Viamão, porque eu tenho marido e filho, até agora eu não falei, e aí eu começo a explicar, e aí eu comecei com marketing digital há 6 anos atrás, e deu o meu minuto, e as pessoas não sabem o que eu vendo, como que eu vendo, para quem que eu vendo, né? E aonde que eu vendo. Como assim? Eu não entreguei a minha comunicação. Eu enrolei e não entreguei a minha comunicação. Então, isso é super importante para tudo. Tanto para te vender, para fazer um pitch, eu aprendi isso com o Carlos, né? O meu pitch de vendas, ele traz ali rapidinho tudo que eu preciso trazer, né? Até brinco que geralmente eu só atrás da Isa, a Isa fala, a Isa vende um sono bom, né? E eu sempre falo assim, agora que vocês têm um sono bom com a Isa, vou tirar o sono de vocês, porque eu quero trazer um dado para vocês. E isso faz parte do meu pitch, porque foi uma maneira que eu descobri, e foi bem no susto mesmo, como comunicar o meu negócio dentro de um pitch de vendas, né? Mas e quando a Isa não vem, o que eu faço? Ainda assim eu consigo comunicar, porque eu já aprendi com quem, como, porquê, aonde eu preciso comunicar, né, o meu negócio. Então, isso é muito importante, a gente aprender isso, saber ter isso em mente, porque tu sempre vai ser pego de surpresa num pitch. Às vezes tu tá ali num lugar, ô Michele, e aí? O que tu vende? Conta para nós aqui, vamos aproveitar que a Michele tá aqui. E aí? O que eu faço? Né? Então, a gente precisa estar preparado para isso. O empreendedor precisa estar sempre preparado para vender o seu peixe. Precisa, né? Como que está? Sabendo quem é o seu público-alvo, como que vai comunicar com esse público-alvo, né? E por que que vai comunicar? Por que que tu vende isso, né? E aí aqui a gente entra nas estratégias de conteúdo, porque agora eu já sei quem é meu público-alvo, eu já sei como que eu vendo, né? Onde que eu vendo e para quem que eu vendo. Então eu preciso agora trazer um pouquinho umas estratégias de conteúdo. E aqui agora eu vou fazer uma análise sobre mim, sobre o meu negócio. Como eu quero ser visto nas redes sociais, como eu quero ser visto pelas pessoas. Eu quero ser vista como uma mulher de negócios, eu quero ser vista como a menina do marketing digital, eu quero ser vista como a menina estrategista, como que eu quero ser vista como a mulher que só usa tênis, né? A Lula fala muito que a minha marca tá sempre de tênis. Como que eu quero ser visto, né? Em cima disso, eu vou construindo o meu posicionamento. E aqui eu não estou falando, quando a gente fala isso, às vezes parece que é assim, então tu tem um personagem. Não, é a tua marca.
O como eu quero ser visto, como eu quero construir meu posicionamento, fala sobre a minha marca, né? Então, eu sempre falo muito, a minha marca é o meu nome. E eu sempre falo muito, eu começo tudo falando, eu sou a Michelle Anawan, né? Porque é a minha marca, eu quero ser vista, e quem estava no menu viu a minha palestra ali, e tem uma história o meu nome. Anawan quer dizer que é forte, fala de força. Então, eu quero ser vista, eu quero construir o meu posicionamento sobre a força que o meu produto traz para a tua empresa. É isso que eu quero trazer. Então, eu começo a construir meu posicionamento em cima disso. Agora eu vendo coisas saudáveis, como é que tu vai construir o teu posicionamento? Sobre saúde, né? Então, e aí, como é que tu precisa construir isso de uma maneira bem estruturada? E tu precisa ter uma proposta única de valor. Eu sempre perguntei para o meu cliente, chegou um momento em que, quando eu trabalhava numa agência, eu perguntava isso para o cliente. Chegou um momento em que eu virei uma agência, eu sou uma agência hoje, e eu precisei perguntar para mim, o que que vai fazer o teu cliente comprar de ti e não comprar do clique do lado? E, por exemplo, lá no menu, a gente tem várias pessoas de marketing digital. Eu estou levando terça-feira agora uma menina de marketing digital, que ela é minha parceira, ela é minha concorrente. Eu não vejo assim, porque eu tenho uma proposta de valor e eu sei que ela tem a dela e as nossas propostas se interligam, entendeu? Então, assim, quando tu tem uma proposta de valor, tu não olha para a pessoa que entrega um produto ou um serviço igual ao teu como um concorrente. Tu olha ali como um parceiro que vai estar te ajudando e que tu vai poder estar ajudando também. E aqui em cima eu gosto de falar assim, ó, qual é a maior transformação que o teu conteúdo entrega? Seja na rede social que for. O teu conteúdo muda o quê na vida do teu cliente? Eu falo de persona, eu falo de oferta, acreditem, tá? Tem pessoas que não têm uma oferta. Tem pessoas que não sabem nem o que elas vendem. Ah, o que tu faz? Ah, eu faço isso, tá, mas o que tu entrega? Não sabe se entrega uma mentoria, se entrega uma consultoria, se entrega um trabalho de execução. Isso é o teu conteúdo. Se tu não sabe o que tu entrega, tu não tem uma proposta única e tu não sabe que transformação que tu faz na vida do teu cliente. E se tu não transformar a vida do teu cliente, ele não é teu cliente. Ele não vai se tornar. E em cima disso, a gente ainda trabalha uma big idea. O que é uma big idea? Uma big idea é podemos dizer que é um jargão, né? Sim, com certeza. Isso é uma big idea, né? O chapeuzinho do Vanderlei. Vocês já pensaram um dia se o Vanderlei chega sem aquele chapéu top que ele usa? Não é mais o Vanderlei. Aquilo é uma miguedia, é a marca registrada dele. Entenderam? A maçãzinha comida na ponta. Isso é uma biguedia. Que quando tu vê aquela maçãzinha, tu sabe que é um Apple. Né? Às vezes aparecem uns memes para nós, aqui pessoal da TI, né? Parecendo de qualquer outra fruta comida pela metade, né? E a gente sabe que não é, né? Então, assim, são o símbolo da Nike, que é é um símbolo, eu não sei dizer o que é aquilo, mas tu não precisa estar escrito Nike para tu saber que é Nike. O pessoal agora vai entregar a idade, mas assim, 1001 utilidades. O que era 1001 utilidades? Bombril. E até hoje, né? O meu filho tem 19 anos, ele não é da época do garoto da Bombril, mas o meu filho, ele fala Bombril. Esses dias eu falei para ele assim, filho, é esponja de aço. Ele disse assim, hã? Eu disse, o nome não é Bombril, meu amor, é esponja de aço. Bombril é a biguedia deles, porque fica na mente, entende? Então, o que é a tua biguedia? Não precisa ser uma frase, não precisa ser, pode ser uma característica. Eu sigo uma pessoa que ela é dona de uma confeitaria e ela começa os posts dela falando assim: olá, seguidores, essa é a big idea dela, seguidores. Esses dias eu estava fazendo um curso com uma pessoa de Instagram também, e ela estava fazendo uma enquete
porque ela queria saber como que nós gostaríamos de ser chamados por ela. Ela estava montando a Big Idea dela. Pode ser uma cor. A Tati, que eu vou levar na terça, da Hello, olha só, o nome da agência dela é Hello. Hello, pessoas! Esse é o nome da agência dela. E as cores dela são cores do marketing digital. E ela escolheu o laranja. Então, tudo que ela ela de laranja. Ela tem blazer laranja, ela tem camiseta laranja, sabe? Então, assim, até quando ela tá de azul, que é a outra cor do marketing digital, esse azul aqui, ó, a gente fala para ela assim, o laranja fica bonito, que é esse laranja aqui, ó. Ela já é a característica dela, entende? É a Big Idea dela. Então, quem acaba conhecendo ela, vê um laranja, lembra da Hello, lembra da Tati, entende? Então, isso são Big Ideas, tá? E tu só consegue montar a tua Big Idea quando tu entende isso aqui. Qual é a tua proposta, né? Qual é a transformação que tu quer fazer para o teu cliente e como que tu quer ser visto, né? Tu começa a construir um posicionamento em cima disso. E, de novo, não é um personagem, é tu, né? Então, assim, quem tu é a tua essência dentro do teu negócio, porque pessoas gostam de comprar de pessoas não gostam de comprar de robôs, né? Por isso que a gente tem todo esse trabalho de construir tudo isso daqui, ok? E aí, gente, eu queria saber agora, não sei se eu não fui muito rápida, né? Deixa eu voltar para o Carlos aqui. Como é que ficou? Se vocês entenderam, se foi legal, se eu estava falando e vocês estavam pensando em algumas coisas. Quero saber aí se eu consegui ajudar vocês, se eu consegui trazer um valor para vocês. Quero saber sim, eu com certeza.